Não tinha como errar essa. Tinha. A pesquisa quantitativa comumente utiliza dados estatísticos, porque ela está atrás de quantidade. Mas nós vamos falar mais sobre esse assunto logo mais à frente. Agora nós vamos conhecer métodos e técnicas que mais frequentemente são utilizados pelos pesquisadores no seu dia a dia. Não quer dizer que existam só esses, mas esses são fundamentais. Acompanhe comigo. A análise do discurso, o estudo de caso, técnicas de grupos focais, realização de entrevistas semi-estruturadas de observação, estudos culturais e etnográficos, pesquisação e experimentos. A análise do discurso é muito comumente conhecida como AD, e ela tem como objetivo analisar o discurso, mas vamos entender que discurso pode ser um texto, verbal ou não verbal, emitido por um sujeito, uma pessoa, um ser humano, que se apropria de regras de linguagem e que fala a partir de determinado contexto histórico e social. A ideia de discurso não é só o discurso escrito ou discurso verbal, pode ir muito além disso. Quando alguém fala, escreve, quando alguém canta, desenha, quando alguém interpreta, e quando essa fala, essa escrita, essa canção, esse desenho, essa interpretação tem algum sentido, nós estamos nos referindo a um discurso. A ideia de discurso é muito ampla. A AD, a análise de discurso, ocupa-se então de procurar esse sentido produzido, identificar esse sentido para saber se ele é intencional ou não, e o texto, seja ele verbal ou não verbal, deve ser interpretado, seu sentido apreendido, ou seja, captado, capturado, para além daquilo que está visível. O que pode não estar visível num discurso? Podem não estar claras as intenções do sujeito. Nem sempre o sujeito tem a intenção de deixar o seu discurso completamente claro. Observe essa foto que está aqui no slide. A foto é de um grafite. O rapaz está lá pintando um grafite, está lá grafitando um espaço urbano. Um grafite é um discurso que tem uma análise para ser feita. Nós precisamos fazer a análise do que é que esse rapaz está tentando dizer com o grafite. Nós dizemos apenas, o grafite é só uma sujeira. Pode ser que não. Pode ser que exista lá uma intencionalidade que não está claramente declarada e que nós podemos interpretar. Então, a descoberta dos sentidos produzidos por um discurso é um método que nós chamamos de análise do discurso. A análise do discurso se adequa perfeitamente às necessidades e às características da pesquisa qualitativa, já que seu foco é identificar os motivos, as razões, os sentimentos por trás dos fenômenos que estão sendo analisados. Hoje tem um objeto de estudo sensacional para análise do discurso, que são os memes produzidos nas redes sociais. A cada certo tempo aparece uma enxurrada de brincadeiras, de figuras, que são os chamados memes, essa nova linguagem social que é muito comum nas redes sociais. Os emojis, ou emojis, aquelas caretinhas, quando elas estão vinculadas de alguma forma, elas também são hoje um discurso para ser analisado pelo pessoal da análise do discurso. Os pesquisadores que utilizam o estudo de caso, eles realizam uma modalidade de pesquisa qualitativa também, que é muito comum nas áreas de administração, contábeis, economia, pedagogia, a turma do marketing, o pessoal de comunicação, ciências sociais, o pessoal de gestão de RH, usa muito estudo de caso. A proposta do estudo de caso é investigar com profundidade um assunto, um fenômeno, um objeto, um fato, um comportamento. O pesquisador, então, ao utilizar o estudo de caso, busca as principais e únicas características daquele objeto, supondo que ele seja representativo. Assim, o estudo de caso tem como alvo uma unidade individual, seja ela uma empresa, seja ela uma determinada área da empresa, um grupo de pessoas, e para isso ele vai tanto utilizar a pesquisa de campo como a pesquisa feita no ambiente do gabinete, que a gente chama de desk research.
Ele pode incluir coleta de dados estatísticos, as entrevistas são muito usadas nos estudos de caso e costuma ser uma investigação muito detalhada e muito profunda. Resumindo muito rapidamente, um estudo de caso é quando você tem uma situação específica que deseja conhecer mais. Nas empresas isso é muito comum. Determinadas áreas da empresa que você deseja conhecer mais, utiliza o estudo de caso. Como é que você seleciona um caso para estudo? É o que a gente acompanha agora. A partir das perguntas que o pesquisador pretende responder com o seu trabalho. Por exemplo, na atualidade, métodos de administração dessas empresas inovadoras, que são chamadas de startup, pode ser um excelente estudo de caso. Muitas pessoas criticam os estudos de caso por conta de que eles têm como característica o fato de estudar um ou poucos casos. Então não se sabe se é possível estabelecer generalizações a partir deles. A dúvida é sempre essa. O que está acontecendo nessa empresa, na área de produção dela, ou nessa startup, na forma de administração dela, pode ser aplicado a todas? Pode ser generalizado para todas? Por isso, por mais que o objeto tenha características do conjunto, a situação é única e os resultados são únicos. Os estudos de caso são amplamente utilizados nas pesquisas exploratórias e, algumas vezes, nas pesquisas descritivas. Para as investigações explicativas, há essa limitação. Se aplica aquele caso que foi estudado, não se tem certeza, convicção de que pode ser generalizado. Como é que se faz estudo de caso? Quais são as técnicas utilizadas? Acompanhe comigo. Você pode criar grupos focais, você seleciona pessoas para criar um grupo focal. Esse grupo vai permitir que você faça um diálogo com eles, entrevistas, dinâmicas de grupo, que vão trazer opiniões convergentes ou divergentes entre essas pessoas que estão selecionadas. Você pode usar as entrevistas semi-estruturadas. O que é isso? São aquelas entrevistas em que você não trabalha com perguntas, você trabalha com temas. E a pessoa pode se colocar de uma forma bem livre. E você pode utilizar a observação, quando você, na verdade, fica observando o fenômeno e tomando nota de tudo o que acontece. Um observador é uma pessoa que não interfere no processo, ele simplesmente fica lá, observa, relata, reflete sobre isso e apresenta seus resultados. Você pode ter ainda uma outra forma de observação, que é a chamada observação participante, que torna possível um contato mais direto do pesquisador com o seu objeto de estudo, que é quase sempre um grupo social. Ela é indicada para situações em que as pessoas estão desenvolvendo suas atividades no ambiente natural e nas ocasiões em que o foco se dá na investigação da realidade por meio de uma perspectiva cultural. Então, o trabalho de campo dessa observação participante requer que você visite domicílios, acompanhe a rotina de grupos, faça a observação desses grupos no momento da sua atuação. Mas você não interfere, você está participando da situação, não está só observando a distância, mas você não interfere. A possibilidade do pesquisador agir com o grupo está num outro sistema denominado de pesquisa-ação. É um método aplicado em pesquisas qualitativas que tem pontos de convergência com as técnicas de observação participante. Mas onde é que ele difere? Porque, nesse caso, o objetivo é desenvolver uma ação com a intenção declarada de transformar a realidade. Na participante, mesmo quando o pesquisador está lá no ambiente do pesquisa, ele tem que agir de uma forma neutra. Ou seja, o observador, o pesquisador da pesquisa de observação, ele não interfere, ele não age, ele não sugere. Na pesquisação, ele sugere. Vamos estudar, por exemplo, na área de pesquisa em educação. Vamos estudar esse tema usando um filme? Ele sugere. E aí ele observa como é que o grupo estudou o determinado conteúdo didático a partir da escolha do filme. Ele faz a observação, ele está participando da pesquisa, sugerindo, determinando atitudes a serem tomadas pelas pessoas que vão participar da pesquisa. Então, aqui a gente resume dizendo assim, na pesquisa-ação, o pesquisador pode
e deve intervir na realidade. Por exemplo, sugerindo um método didático novo, como foi o exemplo que eu dei. O pesquisador é um interventor, é um agente de mudança. Um debate importante que se faz é que tem quem discuta que o caráter puramente científico da pesquisação fica abalado, já que ela se propõe a ir além da mera construção do conhecimento. Em contrapartida, quem defende o uso da pesquisação afirma que essa modalidade põe em debate os objetivos da construção do conhecimento e o papel do cientista. Em outras palavras, há quem diga esse método pode não ser muito bom porque o pesquisador se envolve demais, e outros dizem, mas é quando ele se envolve demais, a depender da especificidade do objeto, que os melhores resultados, os resultados mais confiáveis poderão ser encontrados. Os métodos experimentais são mais próprios das pesquisas qualitativas. Segundo o professor Kerning, um experimento é uma pesquisa em que variáveis independentes são manipuladas e os resultados são verificados em dois grupos, o grupo experimental e o chamado grupo de controle. A realização de experimentos exige muitos cuidados. Nós precisamos identificar precisamente quais são as variáveis dependentes e independentes, os mecanismos precisos para medir essas variáveis, a possibilidade de criar as melhores condições experimentais ou as condições experimentais necessárias. Por exemplo, quando você for pesquisar reações dos empregados de uma empresa diante de uma nova forma de administração, por exemplo, mudança de cargos e salários, atenção como você vai preparar o ambiente para que essa pesquisa não resulte numa grande confusão, num grande conflito. Então, a preparação do grupo, quando você vai realizar métodos experimentais, a preparação do ambiente tem que ser cuidadosamente decidida para que não encontre no caminho variáveis incontroláveis, variáveis que possam, variáveis a gente quer dizer situações, né, que possam tornar a pesquisa até impossível de ser realizada. A gente ainda tem a pesquisa documental, que é uma modalidade muito utilizada nas qualitativas e consiste na análise de algum material que não recebeu tratamento analítico, e ela é diferente da pesquisa bibliográfica. Acompanhe comigo, a pesquisa bibliográfica, veja que nós temos aqui uma imagem linda de uma biblioteca, e aqui nós temos uma imagem de um lugar de guarda de documentos. Olha, perceba, são pastas de documentos, são caixas de documentos. A pesquisa documental utiliza documentos que não tinham sido utilizados antes com tratamento analítico. E a pesquisa bibliográfica utiliza, sim, uma literatura científica que já tinha sido publicada a respeito de um assunto. É por isso que a gente fala em pesquisa bibliográfica e associa direto com bibliotecas virtuais ou bibliotecas presenciais. Na pesquisa documental, alguns documentos, por exemplo, fotografias, vídeos, que não tinham sido tratados ainda como objeto de pesquisa, passam a ser utilizados como tal. Então você utiliza, por exemplo, canções que eram cantadas nas cerimônias religiosas da Igreja Católica durante o século XIV. Quais são essas canções? Não, elas estão aqui documentadas num livro de música. Alguém já tinha usado isso como um método, já tinha utilizado isso para construir conhecimento histórico? Não. Então é uma pesquisa documental. A bibliográfica é aquela que está nos livros. Vamos aferir o que a gente conseguiu aprender nessa unidade? Vamos lá. Sobre pesquisa-ação, é correto afirmar que A. O pesquisador deve ser neutro. B. O ambiente experimental deve ser previamente preparado. C. Um pesquisador deve se valer de uma entrevista estruturada. D. O pesquisador interfere na realidade pesquisada. E E. O pesquisador descreve e relata a partir de seus aportes culturais e teóricos. Eu fico aqui torcendo para você acertar e a gente volta já.